Amigos queridos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre. Confiantes no seu amparo e na sua presença em nossas vidas, te buscamos nesta hora, Senhor, para juntos refletirmos sobre seus ensinamentos. Nossa vontade sincera é nos evangelizarmos, Senhor, sob o influxo dos seus ensinamentos. Fortalece-nos o ânimo e infunde em nossos corações a alegria de servir em seu nome. Que as infinitas bênçãos do seu amor possam envolver a humanidade da Terra em vibrações de paz e esperança. Aqui estamos, Senhor, para buscar a presença dos seus mensageiros, a quem pedimos humildemente que nos façam instrumentos do seu amor, para que sejamos dóceis ao imperativo da verdade em nossas consciências. Assim, amigos queridos, com profunda gratidão a Deus e paz em nossos corações, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E neste capítulo nós estamos refletindo sobre a felicidade não é deste mundo. Neste mundo, qualquer coisa que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e de decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. Assim, pois, aqueles que pregam ser a Terra a única morada do homem, é que só nela e numa só existência lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta. Iludem-se e enganam aqueles que os escutam, já que está demonstrado por uma experiência arquissecular que este globo não encerra senão excepcionalmente as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Excepcionalmente, nós somos visitados por espíritos completamente felizes, que são os missionários de Jesus na Terra, os prepostos do seu amor, que chegam a nós em tarefas missionárias. Nós outros estamos nessa condição ainda de misérias, de quinhão de sofrimento, de decepções, porque isso espelha o nosso mundo íntimo. E a Terra nada mais é do que a somatória das individualidades. Então, nós nos aglomeramos em continentes, em países, cidades, regiões, por similitude de provas, por necessidades evolutivas semelhantes, por construções morais da mesma natureza, e é por isso que nós nos enquadramos em grupos. E aí nós vamos entender a prova coletiva daquele país, daquela comunidade, daquela cidade, e as provas individuais de cada um de nós. Mas nós temos ainda uma ilusão de achar que a vida se encerra nessa existência, né? E a grande maioria de nós, inclusive espíritas, acreditam que a vida se encerra nessa existência. Embora as palavras que saem da sua boca sejam outras, o sentimento que carregam é este. Tanto isso é fato que buscam viver deslocadamente as sensações do mundo
como se não houvesse amanhã. E então essa excitação, né, da busca das sensações prazerosas tem entorpecido a consciência dos espíritos aqui na Terra para edificarem a verdadeira felicidade, que é nos transformarmos então em homens de bem através da estrutura do reino de Deus na nossa consciência. Convenhamos que essa proposta, que esse convite de construir a moralidade, de espiritualizar a existência, de edificar o reino de Deus em nós, não é um convite atrativo para a grande maioria. Por isso que Jesus sempre está nos dizendo: vinde a mim, está nos mostrando que Ele é o caminho. Que caminho que é Jesus? É o caminho da verdade que Ele veio expressar na Terra e demonstrar a vida do Espírito. Mas esse convite ecoa em nossas consciências, mas nós ainda deixamos um pouco para frente, embora saibamos de antemão que teremos que trilhar esse caminho, nós ainda vamos protelando esse assumir de responsabilidades, né? Então, é muito importante nós trazemos um padrão que aqui é chamado de experiência arquissecular, que nesse globo, excepcionalmente, acontecem a reencarnação de espíritos felizes. Mas nós fomos convidados por Jesus, através dos espíritos amorosos e benevolentes, a sermos também aqui na Terra o início do que seja uma morada feliz, do que seja um planeta mais regenerado. Então, as moradas felizes são os planetas habitados por espíritos felizes, por espíritos que ainda não são perfeitos, mas são espíritos ajustados às leis divinas. O Consolador de Emmanuel vai trazer uma complementação a esse tipo de reflexão, dizendo assim: se todo espírito tem consigo a noção da felicidade, é sinal que ela existe e espera as almas de alguma sorte, de alguma parte. Então, por que nós trazemos em nós a noção e a busca incontida da felicidade? Porque ela é a marca da lei de Deus em nós. Porque nós trazemos a centelha divina que somos destinados à perfeição. E à medida em que nosso caminhar vai no tropismo da perfeição, nós nos felicitamos, nós nos alegramos profundamente conosco mesmo. E essa busca ela é legítima e necessária, porque não haveria esperança de progresso se nós não tivéssemos essa chama de querermos ser felizes. Mas o que ontem falamos e hoje vamos reforçar, aquilo que nós estabelecemos como felicidade para nós, nem sempre é a felicidade. E se os espíritos superiores ouvissem as nossas súplicas para aquilo que eu convencionei chamar de felicidade para mim, seria minha derrocada moral, não seria felicidade. Seria estagnação, seria o prazer fugaz, seria o conforto máximo, a ausência de qualquer tipo de contrariedade. Isso não é um bem. Então, como nós nem sabemos ainda o que é o bem para nós, nós também não sabemos o que seria felicidade para nós. É muito importante a gente refletir. Nós pedimos situações para tirar de nós o remédio que nos há de curar. E isso não seria a felicidade. Se alguém tirasse de nós o remédio que vai nos curar, nós não estaríamos felizes, nós estaríamos muito mais enfermos espiritualmente. Então é importante refletir nessa questão de como nós vamos construindo esse sentimento de felicidade, tal como sonhada pelo homem no mundo, diz Leon Denis. A felicidade não pode existir por enquanto na face do orbe,
porque em sua generalidade as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que a cercam no planeta. Nós estamos mergulhados num paraíso e não enxergamos. Nós estamos alimentados de um manancial e não nos nutrimos. Nós estamos à porta de grandes armazéns e não percebemos para buscar fartar os nossos espíritos da verdade. E ficamos nesse depauperamento espiritual porque as criaturas humanas se encontram intoxicadas. Do que estamos intoxicados? Do materialismo. O materialismo é quando nós buscamos com o nosso pensamento imantado de emoções vivazes, partículas densas do ambiente em que vivemos. E vamos adensando o nosso perispírito e vamos nos tornando espíritos lentos, densos, tóxicos, intoxicados das emanações fluídicas das nossas criações mentais. Olha o que temos feito conosco. Isso nos traz um estado de angústia, isso nos traz um estado de desespero, de cegueira espiritual, né? Obnubilados na nossa consciência. Essa intoxicação que Leon Denis nos fala, porque isso nos impede de nós contemplarmos, sentirmos e vivermos a grandeza da paisagem exterior que nos cerca. Contudo, importa observar que o globo terrestre, que a criatura edifica, as bases da sua aventura real. É neste planeta que nós seremos felizes. Olha só, então nós precisamos começar a ter um plano de ação de uma vida ajustada com o bem e com a verdade para sermos mais felizes do que já somos. É no globo terrestre que a criatura edifica as bases da sua aventura real ou felicidade real, pelo trabalho e pelo sacrifício, a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino de sua consciência. Olha que espetáculo de imagem Leon Denis nos mostra. Nós precisamos de aquisições para incorporar no nosso mundo divino chamado consciência, que é a instância sublime. A mais sagrada das instâncias do espírito é a consciência, é o mundo sublime. Então, por isso que o Evangelho não nos fala só das alegrias da vida humana. A doutrina espírita não é um repositório de falas de amenidades, mas ela fala ao espírito para tocar a consciência do espírito. E por isso que Leon Denis ainda acrescenta: o Evangelho não podia trazer os cenários do riso mascarado do mundo, mas a verdade é que todas as lições do Mestre Divino foram efetuadas nas paisagens da mais perfeita alegria espiritual, mesmo estando neste mundo intoxicados por nós mesmos, porque buscamos do ambiente em que vivemos ainda uma partícula densa que nos compõe. Então, a felicidade é um estado dos espíritos bons, e os espíritos bons são os espíritos que cumprem a lei de justiça, amor e caridade. Talvez até na sua grandeza plena, mas outros de nós que não estamos na grandeza plena da observância das leis, estamos a caminho. Estamos já despertados para que esse caminho se faça na construção do bem através do outro. Então nós estamos definindo já há alguns dias que ninguém é feliz sem o outro, ninguém é feliz sozinho, que nós necessitamos de construir valores nos nossos relacionamentos. Mormente aqueles relacionamentos que a espiritualidade nos aproximou, porque são desses que nós precisamos para sermos felizes. Então,
Um espírito isolado jamais será feliz. Um espírito tão somente voltado para fora de si jamais será feliz. Porque o que está muito voltado para fora talvez nem enxergue nada, a não ser a expansão da sua personalidade. Nós estamos falando de um processo íntimo, introspectivo, de nós termos a sensibilidade de estender os sentimentos ao outro, para sermos felizes assim. Nós estamos refletindo nesse tema que é muito importante mesmo, porque cada um de nós precisa formar na sua intimidade esse conceito, essa ideia, esse pensamento do que seja a felicidade. Porque é evidente que todos nós ansiamos por isso. E ansiamos porque isso é totalmente possível para todos nós. Nós temos esse desejo íntimo porque estamos destinados à perfeição e a perfeição vai nos conduzir a um estado supremo de felicidade. Então, desejar ser feliz é altamente saudável e é um desejo inerente ao espírito que somos. E Jesus, ele, com o Evangelho, ele clareia para nós o que é essa felicidade. Porque, como temos falado, alegria, contentamento, bem-estar não é felicidade. É evidente que, conforme nós vamos avançando e evoluindo, esse estado de alegria e de contentamento, ele vai se tornando cada vez mais coerente e de acordo com as leis divinas. E aí, a alegria, o contentamento e o bem-estar vão estar muito próximos da felicidade, sem que seja exatamente ela. Mas nesse momento que nos encontramos na Terra, a nossa satisfação, a nossa alegria, ela está circunscrita, na grande maioria das vezes, a um estado infantil do espírito que somos. Então, a nossa felicidade, muitas vezes, entre milhões de aspas, porque isso não é felicidade, mas a gente chama assim, então vamos trocar essa palavra por alegria e contentamento. A nossa alegria e o nosso contentamento está em tudo aquilo que é efêmero. Está relacionado às nossas emoções. E as emoções, elas são como uma chama que acende e apaga e acende. E a felicidade é um estado permanente do espírito. Então, se eu tenho recurso financeiro, eu estou contente. Se eu não tenho, eu estou triste. Se eu tenho saúde, eu estou contente. Se nesse momento há ausência de saúde, eu me entristeço ou desespero. Então, tudo isso é muita efemeridade. E Jesus nos convida a cada vez mais compreender as leis divinas para que esse estado de felicidade se construa e nós não fiquemos mais à mercê das emoções. Porque
isso, o espírito que é preso às emoções, ele não tem equilíbrio. Todo o tempo todo, ele cai. Porque alguma coisa não saiu como ele imagina que fosse o melhor. Ele não percebe, muitas vezes, o outro exatamente como o outro é. Ele faz uma projeção do outro como ele gostaria que o outro fosse. E como o outro muitas vezes não consegue agir de acordo com a pequena evolução que nós já conseguimos, nós nos destrambelhamos. Então, ir compreendendo sempre um pouco mais o que seja essa felicidade vai nos auxiliar. Ontem nós falamos assim, ser mãe, ou ser pai, ou ser esposa, ou ser marido, muitas vezes nos parece um estado de felicidade. As pessoas dizem, eu sou feliz porque eu sou mãe, eu sou feliz porque eu sou pai, eu sou feliz porque eu sou casada, eu sou feliz, enfim. E isso nunca, jamais, em tempo algum, é um estado de felicidade no momento que nós nos encontramos. E por quê? Porque a mãe diz assim, eu sou feliz porque eu sou mãe. Mas se o filho chega na adolescência e caminha por estradas enegrecidas, fruto das dificuldades que ele trouxe, das suas más tendências, aquela felicidade para na hora. Se o filho desencarna, aquela felicidade parece desaparecer. Se o filho lá na frente se torna de A a Z ingrato, em todos os níveis, a felicidade desaparece. Então, e a mesma coisa, outras situações que nós, ao estarmos com alguém, dizemos, por conta de você eu sou feliz. Então, a felicidade não é nada disso. A felicidade é um estado de alma em que o espírito, compreendendo profundamente as leis divinas, ele estabelece na sua intimidade uma ligação permanente com Deus, nosso Pai. Então, Emmanuel traz um texto para a gente alimentar nosso campo mental, intitulado Estudando a Felicidade. É um texto do livro Dinheiro. Então eu vou ler um trecho em que ele diz assim: vemos espíritos atilados no cálculo que apenas se comprazem, amontoando ouro ou utilidades, com desvantagens para os semelhantes, estabelecendo deste modo para si mesmo a felicidade dos loucos. Então, um espírito que, por exemplo, sabe, porque a grande maioria de nós sabe, independente de ser espírita, ou de ter uma religião ou qualquer coisa, o espírito sabe que ele não vai levar nada com ele. Ele sabe, porque ele enterra pessoas. Ele sabe que aquela pessoa que ele ama, que ele tem vínculos, que está ali, que vai ser sepultado, não está levando nem o corpo, que dirá outras coisas. Então,
Todos nós, independente de qualquer coisa, sabemos que da parte material que nos cabe, nós não levaremos absolutamente nada. Mas é louco, o que Emmanuel está dizendo, é louco aquele que literalmente passa a sua existência acumulando coisas. É louco. É um estado de loucura. É um estado de loucura. Por quê? Está acumulando para quê? Com qual finalidade? Se nós já sabemos. Então, mas esse louco chama isso de felicidade. E aí, e quando alguma coisa sai errada, e esse espírito precisa se desprender do muito, do muitíssimo que acumulou. E quando a gente diz acumular, nós não estamos falando exclusivamente daqueles espíritos que têm muito recurso financeiro. Mas nós vamos olhar, por exemplo, lares de espíritos que saem por aí coletando coisas na rua, que levam para os seus lares e acumulam latinhas, caixinhas, papeizinhos, sacos plásticos, e isso e aquilo outro, etc, etc, etc. Porque a mente daquele espírito é a mente que acumula. Não importa o que, não importa o valor, não importa a finalidade, não importa absolutamente nada. O espírito tem um comprometimento da sua lucidez sobre esse aspecto. Então ele acumula. E Emmanuel está dizendo literalmente, ele está dizendo literalmente que esses têm a loucura dessa felicidade. Então, e é lógico que isso tem raízes profundas e que quando o espírito faz um trabalho consigo mesmo de se libertar disso, ele se liberta de muitas e muitas e centenas de muitas outras coisas. Porque são núcleos que o espírito traz dentro de si, em que ele tem uma necessidade de assim agir para se sentir seguro. Então a segurança está nas coisas. A segurança. E é aquela história assim, e se eu precisar disso? Eu não vou me desfazer dessa latinha, porque e se eu precisar disso? Eu não vou me desfazer dessa tampinha, porque se eu precisar disso. E os anos passam e jamais a gente se lembra que tinha aquilo. Não vai precisar, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Mas o espírito se sente seguro nisso. Então, e qual que é a segurança que o espírito tem? Vamos deixar isso assim bem claro, porque nós estamos falando de felicidade. Qual é a única segurança que nós temos? O amor. É a única. Não tem outra segurança. Porque se eu expando o meu sentimento de amor e tenho amigos, eu tenho medo de quê? Se a coisa apertar, corro para eles. Eu tenho segurança. A segurança não está na tampinha, na caixinha, na latinha ou na conta do banco. Não está. Então,
enquanto nós achamos, né, que está nisso, que eu vou me socorrer naquilo, olha, se eu precisar, eu tenho aquilo ali. Então, obviamente que nós não estamos aqui falando que nós devemos viver de uma maneira com desprendimento que ainda não conseguimos. Não é disso que nós estamos falando. Mas nós estamos falando de um estado de alma que vai ser necessário alcançarmos para que esta felicidade se faça em nós. Então, como nós falamos ontem, o mais importante vamos estudar a felicidade. Com qual finalidade mesmo? Para refletirmos muito amplamente na nossa intimidade, para que possamos construir essa felicidade. Senão não faz sentido. Ouvir para quê? Pensar para quê? Se não for para as transformações íntimas. Então vamos refletir sobre isso. Fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesse momento tão especial que nos encontramos em Seu nome, rogamos a Sua presença entre nós, Senhor, para que possamos nos fortalecer, possamos nos felicitar, Senhor, com tudo que a vida nos traz, nos apresenta, nos felicitarmos, Senhor, com os desafios, com as dificuldades, nos entregarmos com alegria e bom ânimo, para estabelecermos em nossa intimidade caminhos seguros, Senhor, para nos tornar espíritos libertos daquilo que não mais precisamos cultuar em nossa intimidade. Que sejamos nós aqueles espíritos a compreender mais e mais a vontade de Deus nosso Pai para cada um de nós. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ampare, para que possamos nos entregar com alegria e bom ânimo na vivência de tudo aquilo que a vida nos traz. Sejamos corajosos para amar, corajosos para servir, para amparar todos que nos buscam. E nesta hora sublime deste dia, rogamos intercessão do Seu coração amoroso, Senhor, para todas as pessoas registradas nos cadernos de vibração da nossa casa. Que estes espíritos possam ser visitados, amparados em suas necessidades. E com isso, Senhor, retornarem ao equilíbrio. E em especial rogamos o amparo e o Seu amor generoso para os nossos irmãos que partiram, que voltaram ao mundo espiritual, que sejam amparados, encontrados pelas equipes socorristas, e levados a ambientes seguros, luminosos, que haja amparo e fortalecimento, para que nenhum de nós, Senhor, se perca. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Rogamos a Ismael, este espírito que se compromissou com seu coração amoroso de conduzir esta nação para se tornar a pátria do Evangelho. Que nós sejamos convocados para as mínimas tarefas, para nos entregarmos, Senhor, aquilo
que nos foi proposto para nos tornarmos espíritos felizes. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre.